Vamos falar aqui sobre o simple present. Eu vou começar falando sobre o verb to be, que é um verbo que foge um pouquinho da regra dos verbos em inglês, tá bom? O verbo to be é um verbo que a gente conjuga ele, né? Geralmente, quando a gente está estudando inglês, a gente vê que os verbos é, ficam iguais para todo mundo, né? Por exemplo, no futuro, igual eu acabei de explicar aqui para alguns alunos, vai ser I will study, you will study, we will study, he will study. Então, independente do sujeito, né, de quem está praticando a ação, o verbo vai ficar da mesma forma. Já o verbo to be, não, né? Ele sofre alteração. Por exemplo, se o sujeito é I, a forma do verbo to be vai ser am. Se o sujeito é you, a forma do verbo to be vai ser are. Se o sujeito é he, she, it, vai ser is. Tá bom? Então, nós temos três formas do verbo to be no presente: am, is e are. Tá bom? Então, deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. I am a teacher. You are not my kids. Vocês não são meus filhos. They are. Vou colocar essa forma aqui. Peraí, ligaram? Não. Is he your friend? Vou colocar uma na forma interrogativa, né? Is he your friend? Então a gente tem, ó, I am, you are, you, he is. As três formas. Já os outros verbos vão seguir a regrinha. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. A regrinha do auxiliar, né? Usar um auxiliar para marcar o tempo verbal. Que auxiliar é esse? Do ou does, tá bom? Então, nós vamos usar do para os sujeitos I, you, we ou they. E vamos usar o does para he, she, it. Deixa eu mexer aqui. E o que que acontece aqui, né? Quando eu tenho uma frase afirmativa, eu vou dizer I cook well. Eu cozinho bem. Se o meu sujeito for ele, eu vou dizer he cooks well. E o que que aconteceu aqui? Para o sujeito I, o verbo fica normal. Para o sujeito he, eu já acrescentei um S no verbo. Estão vendo? O que é esse S aqui? Esse S é esse auxiliar does, essa palavrinha aqui, que está escondida aqui. Querem ver uma coisa? Se eu passar essa frase aqui para a negativa, vai ficar I do not cook well. Eu não cozinho bem. Se eu passar essa outra, he does not cook well. Observe que o verbo cook, quando does não aparece, ele vai ficar na forma normal. Olha ele aqui, ó. Normal, sem S. Por quê? Porque o does já apareceu aqui. Tá bom? E já o do não modifica nada no verbo, né? Fica assim normal. Ele só aparece mesmo para marcar que o verbo está no presente. Por quê? Professor, não estou entendendo nada. Por que disso aí? Qual é a razão, professora? Se eu colocasse aqui I did not cook well, a frase é muito parecida, mas só porque eu troquei o do pelo did, a minha frase ficou no passado. Eu já estou dizendo, eu não cozinhava bem. Tá vendo? Então, em inglês, a gente tem isso. A gente usa essas palavrinhas para poder marcar o tempo da frase. E se eu quiser passar essas frases aqui para interrogativa? O do vai aparecer, ó. Do I cook well? Sempre antes, né, do sujeito. E aqui, como auxiliar é does, o does vem antes do he, ó. Does he cook well? Ele cozinha bem? Então, na interrogativa, o do aparece e o does aqui também. Tá bom? Ótimo. E aí, a gente agora tem a diferença, né?
do present simple ou simple present para o present continuous. O que é o present continuous? Deixa eu marcar que a gente está estudando isso aqui. O present continuous é o seguinte, ó. Eu vou usar. Já vou olhar aqui, tem alguém falando comigo, né? Já vou olhar aqui, tá? O que vocês estão falando? O present continuous é alguma coisa que está acontecendo no momento. Quando a gente usa simple present, é uma coisa que acontece, é uma coisa que é rotina. Tipo assim, eu ensino inglês às segundas e quartas. É uma coisa que é rotina. Eu escovo os dentes todas as manhãs. Eu lavo o meu cabelo dia sim, dia não. É uma coisa que é rotina, então a gente está usando o simple present, presente simples. Eu acordo todos os dias às 6 da manhã. Quando você usa o present continuous, você não está falando de uma rotina, você está falando daquilo que está acontecendo no momento. O que eu estou fazendo agora? Alguém me liga, ó, não posso te atender. Eu estou dando aula aqui no momento, não posso te atender. Então, vou usar o present continuous. E o meu filho está assistindo TV. E a minha filha está dormindo. Observem que eu usei o está ou estou, mais um verbo, né? Ó, dormindo, estudando, vendo. E é isso que acontece no present continuous. Ele é formado pelo verbo to be no presente, mais um verbo com ing. O que é esse ing? É esse gerúndio da língua portuguesa, estudando, lendo, escrevendo, dividindo, tá vendo esse finalzinho? Então, por exemplo, se eu quero dizer assim, ó, ele está assistindo TV, então eu vou dizer he is, que é esse verbo to be que a gente acabou de ver aqui, ó, he is. O verbo watch, que é assistir, para eu falar assistindo, eu vou acrescentar ing, ó, watching TV. Ah, eu quero falar. Eu estou ensinando. I am, que é o verbo to be, teaching. Eu estou ensinando. Nós estamos aprendendo. We are learning. O verbo learn é aprender. E esse ing, ó, fez esse aprendendo. E aí, o que eu faço para tornar essas frases negativas? Eu vou acrescentar not. Então, por exemplo, aqui, ó, no he is, vai ficar he is not watching TV. Ah, eu quero transformar em uma frase interrogativa. O is vem na frente. Is, perdão. Is he watching TV? Ok? Então, o que vai acontecer? É tudo de acordo com o verbo to be. Negativa, o not vem depois do verbo to be. Interrogativo, pego o verbo to be e jogo para frente. Ok?